Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ives Fernando, sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Nós iremos para a aula número 13, onde eu irei falar como funcionam os circuitos elétricos. Uma aula muito interessante. Bom, quando se aplica ali uma diferença de potencial em um circuito elétrico, usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons eles passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Parte dessa energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando em diferentes formas de energia, como luz, som, movimento, calor e etc. Os circuitos elétricos eles vão ser representados por esquemas que podem ser bastante complexos, caso aí a gente não saiba. Então, bora identificar alguns dos seus elementos básicos. Eu vou ter ramos, malhas e nós. Quando se fala de nós, eu estou falando justamente de pontos do circuito que ligam dois ou mais ramos nesses pontos. A corrente elétrica ela é sempre a mesma antes e após a sua passagem. Então você pode observar justamente aí na telinha onde a gente tem o nó A e o nó B. É justamente esses pontos que vai ligar os dois ou os mais ramos. Bom, vamos agora falar sobre os ramos, que são os caminhos entre dois nós consecutivos. Então, se eu tenho dois nós consecutivos, eu tenho o que a gente chama de ramos. É esse caminho. A corrente elétrica, ao longo de um ramo, ela vai ser ali sempre constante. E as malhas? Vão ser os caminhos que vão ser fechados, que são formados justamente pelos ramos de um circuito, no qual pode haver malhas internas e externas. E agora vamos falar sobre resistores. Os resistores eles são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Isto é, compõe-se fortemente a passagem de corrente elétrica. Quando esses elementos eles são percorridos por uma corrente elétrica, vão produzir uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo essa energia por meio do efeito que é conhecido como Joule. Então, dessa forma, ele é provocado um grande aquecimento do circuito. E essa classe daí, no caso de dispositivo, ela vai ser comumente usada em ferros, ferro de passar, que a gente tem em casa, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores e etc. Aí você vê, no caso, os resistores, nessa imagem que está aí na telinha para vocês, o resistor de um chuveiro elétrico. Bom, vamos falar agora sobre geradores. Geradores vão ser os elementos responsáveis por fornecer energias para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se ali uma diferença de potencial que vai promover a movimentação dos elétrons. Quando a movimentação dos elétrons ocorre em um circuito em um único sentido, dizemos que o circuito ele é percorrido por uma corrente direta. Se o sentido da corrente ela variar periodicamente com o tempo, dizemos que ele é percorrido ali por uma corrente que é alternada. Então, alguns exemplos de geradores de corrente contínua são as pilhas e baterias. Já as tomadas residenciais são geradores de correntes alternadas. Os geradores que utilizamos em nosso dia a dia, eles são considerados geradores reais, uma vez que todos eles acabam dissipando uma parte da energia elétrica ali durante o seu funcionamento.
Bom, a principal característica desses geradores é a presença ali de uma resistência interna, que é responsável pela perda de energia em forma de calor, em decorrência do efeito Joule. A corrente elétrica que vai atravessar esse circuito sempre percorrerá os geradores no sentido do polo negativo para o polo positivo, que representam os níveis de energia baixo e alto, respectivamente. E, portanto, quando passar por um gerador a corrente elétrica, ela deve ganhar energia e não perdê-la. E por isso que ela sempre percorrerá os geradores pelo terminal de menor potencial em direção ao terminal de maior potencial. Vamos agora falar sobre as chaves e os interruptores. Quando eu falo de chaves, posso falar também de interruptores. As chaves ou interruptores, eles são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo ali permitir ou interromper o fluxo da corrente elétrica. Quando eu estou falando de chave, eu estou falando ali da tomada. Quando a mamãe chega ali, ó, desliga ali a tomada do teu quarto, porque a luz está acesa. Então, é uma chave ou um interruptor. Esses elementos eles são fundamentais para quaisquer circuitos elétricos, principalmente quando você vai ligar o seu liquidificador, vai ligar uma batedeira elétrica, vai ligar a sua máquina de lavar, sempre vai ter uma chave ou um interruptor para que a corrente elétrica ela possa passar e ligar ali o seu eletrodoméstico. Agora eu irei falar sobre fusíveis. Fusíveis, eles são dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica no circuito, pessoal. Caso ali exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns, eles são assim produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão. Então, quando atravessados por grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas elas derretem, interrompendo ali o circuito. Se vai passar uma grande corrente elétrica, o fusível ele irá derreter. Agora eu irei falar sobre capacitadores, capacitadores, né? Os capacitores ou condensadores, eles são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos eles são capazes de reter grandes quantidades ali de cargas elétricas, liberando rapidamente quando ali solicitados. Por isso, eles são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem ali corretamente. Além da sua finalidade que é primária, os capacitores eles também podem ser utilizados para atenuar variações de corrente elétrica em um circuito. Agora irei falar sobre receptores. Eles são dispositivos que transformam a energia elétrica que está presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. O que difere um receptor de um resistor é que esse transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. E aí a gente tem exemplos de receptores, que são televisores, computadores, lâmpadas e caixas de sons. São exemplos desses receptores. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de como funcionam os circuitos elétricos, e a gente irá se encontrar na próxima aula do EducaPE.